Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um react de álbum, o último álbum lançado, né, do Kendrick Lamar, de GNX, acho que é assim que se fala, que foi lançado em novembro do ano passado. É um álbum que eu tô bem na hype para ouvir. Eu vi que ele tá sendo muito aclamado e tem já duas músicas desse álbum que eu já gostei bastante, que é Score Up e Luther, parceria com a SZA. Essas são duas músicas que eu amo, então é um álbum que eu tô bem curiosa pra ouvir e eu queria ter essa experiência de ouvir com vocês também, né, pra gente trocar ideias e tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, né, desse formato, né, porque eu vou reagir a um álbum de rap, então tem que prestar bastante atenção nas letras, mas eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser interessante. Até uma preparação, né, porque vai vir álbum de Cardi B em setembro e eu tô bem na dúvida se eu gravo ou não um react, porque vai ser um álbum longo. Mas vamos ver como é que vai esse vídeo. Talvez eu grave, talvez não, talvez eu faça um review. Provavelmente vou fazer um review porque é um álbum muito longo para um react. Tô me enrolando muito. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E às vezes pode ter um vídeo extra especial aí. Nunca sabemos. Estou bem girly hoje, né? Bem fofinha. Né? Não foi proposital, mas estou bem assim. E vamos para esse vídeo, vamos sem enrolação. Primeira música do álbum é... eu não sei como é que se pronuncia. Was Said Out Murals. Que a tradução é Murais Extravagantes, tá bom? Vamos para a música que abre o álbum. Tem 5 minutos de duração. Já estou vendo. Siento aquí tu presencia. La noche de anoche. Já começamos com o espanhol. Y nos ponemos a llorar. Yesterday somebody whacked out my mural. That energy'll make you niggas move to Europe. But it's regular for me, yeah, that's for sure. The love and hate is definite without a cure. All this talk is bitch made, that's on my lord. I kill them all before I let them kill my joy. I done been through it all, what you endure. It used to be fuck that nigga, but now it's plural. I never lost who I am for a rap image. There's motivation if you wonder how I did it. Yeah, nigga, going up your rank. Know you a god even when they say you ain't. Yeah, nigga, keep your feelings out the way. Never let no one put smut up on your name. Yeah, nigga, keep your head down and work like I do. But understand, everybody ain't go like you. Yeah, nigga, if they say it's love, you been lied to. A couple rules of engagements, I'ma guide you. Que reflejan tu mirada. La noche tú y yo. Em espanhol no meio da música. Riding in my GNX with Anita Baker in the tape deck. It's gonna be a sweet love. Fuck apologies, I wanna see y'all geeked up. Don't acknowledge me, then maybe we can say it's fair. Take it to the internet and I'ma take it there. Miss my... Finalmente apareceu o título da música. Ok, bem interessante, uma ótima abertura de álbum, porque já tá falando bastante sobre tudo que tem acontecido, né, nos últimos anos, né, principalmente com Not Like Us, que ele critica, né, bem diretamente o Drake, né, quem sabe, todo mundo já sabe dessa história, né, Not Like Us ganhando como gravação do ano, amei, muita gente não gostou, mas eu amei, e a música fala sobre isso, como toda essa polêmica mostrou quem eram os verdadeiros amigos dele, sabe? Mostrou quem realmente estava do lado dele, porque depois de toda essa polêmica, né, toda essa treta, muitos abandonaram ele. Ele faz até uma referência que quando ele se apresentou no Super Bowl, tipo, ninguém ligou, ninguém, né, ligou pra ele, parabenizou ele, só o Nas, que é um outro rapper que eu conheço. E a música é sobre isso, né? Muito shady, shady, shady. E eu acho que vai ser o álbum inteiro assim, e eu não vou entender metade dos shades, porque eu não sou boa com shade, gente. Não sou boa com indireta, eu não acompanho essas coisas de treta, de artistas, não sei o que, principalmente do mundo rap, não acompanho. Mas a música é muito boa, é bem in your face, né? É batida, melodia, e é isso. Eu gosto muito disso no rap.
Acho que quando tem uma melodia top, assim, uma atitude nos vocais que o Kendrick Lamar transborda, né? Isso eu nunca vou me decepcionar com ele. Ele tem sempre muita personalidade nas melodias dele. Então é uma música que você fica entretido do começo ao fim. Seja pela letra, seja pela interpretação vocal dele, tudo, né? Uma ótima música. E vamos para a próxima, que eu acho que é um single, né? Que é Square Up. God knows Que eu já conheço, já adoro. I am reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. Good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walked in, walked out with the size. Man, don't let me know what the price. Eu amo essa música. Como eu falei, atitude transbordando, né? Melodia, a batida é muito contagiante. E a letra continua, né? Cheire, 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 né? A tradução da música, do título da música é Vem pra treta. Praticamente ele tá dizendo, vem aqui que eu vou tretar, eu vou falar na tua cara, eu vou responder tudo que tu tá me acusando e vou responder bonito. Vou responder melodicamente na minha música. Eu amo essa música, acho muito boa, adoro. E vamos para a próxima, que também é single. Luther, com a SZA. Essa música é linda, maravilhosa. Amo. Tem bastante detalhes latinos na música, né? Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If concrete flowers grow, heartache she only do what she know. Weekends get it A voz poppin' da on the SZA low. Better days coisa coming for maravilhosa. sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see. This world Já ouvimos bastante, né? Luther, como eu falei, é linda, maravilhosa. É uma mistura perfeita dos dois mundos, né? Mundo Kendrick Lamar, mundo SZA. A SZA tem alguma coisa nos vocais dela que transforma tudo em ouro, ouro puro. Amo a SZA, né? O último álbum dela, amo. Muito longo, mesmo sendo longo pra caramba, eu amo aquele álbum por inteiro. Então, isso é o efeito SZA. Amo, amo, amo. Muito maravilhosa, muito hit. Quero que concorra à gravação do ano no Grammy. Se não concorrer, vai ser o crime. E vamos para as inéditas, né? Vamos para inéditas, queremos inéditas. Agora vamos para Man and the Garden. Man and the Garden. Isso aqui vai ser também mais chill. twice emotional stability, a sound body and tranquility. I deserve it all. Like minds and less enemies, stock investments, more entities. I deserve it all. VVS's white diamonds, GNX with the seat back reclining, bitch. I deserve it all. O que significa Put my homes on GNX? the beachfront, Depois flying tem que private. What pesquisar. you eat for lunch? I deserve it all. Conhecer teus méritos também é muito importante. Bem chill a música. Parece mesmo que estamos num jardim, né? Num garden. Does it angers me to know the lanes can speak on the origins of the game I breathe? That's the same to me. It's important. I deserve it all because it's mine. Tell me why you think you deserve the greatest of all time, motherfucker. I deserve it all. Opa. Muito interessante essa música, né? A produção dela é bem minimalista, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Porque é pra focar na letra, onde ele tá falando como tudo que ele passou, tudo que ele se esforçou pra chegar onde ele tá, ele merece as flores dele, merece o sucesso que ele faz, porque ele se esforçou muito pra chegar nesse ponto que ele tá. Né? E às vezes a gente tem que reconhecer isso, né? Quando a gente merece isso, sabe? Às vezes as pessoas tratam isso com uma arrogância e tal, mas, cara, eu me esforcei, como ele diz até na letra, fiquei até um pouco emocionada.
Quero um dia chegar nesse nível da minha vida e dizer, nossa, eu mereci chegar onde eu tô. Porque eu sei o quanto eu tô me esforçando, o quanto eu tô estudando, tô me matando de trabalhar pra chegar num ponto da minha vida de poder dizer isso, né? Poder relaxar, poder reconhecer o quanto eu mereço tudo que eu tenho, né? Às vezes as pessoas tratam isso como arrogância, tudo mais, mas eu acho que é muito importante tu reconhecer o quanto tu se matou de trabalhar, de se esforçou, né? Tudo que tu fez, abriu mão às vezes pra chegar onde você tá, sabe? Fiquei até emocionada, né? Ele fala sobre colocar um sorriso na mãe dele, né? Deixar a mãe dele orgulhosa, dar uma vida melhor pros filhos dele. E tem até uma parte que até me mexeu um pouco comigo, que ele diz que ele acorda às 6 da manhã, correndo 6 milhas por dia, né? Condicionando o fôlego dele, perdendo o fôlego dele, né? Provavelmente... Só quem já teve que correr atrás de um ônibus na vida pra conseguir chegar no trabalho a tempo sabe o que é perder seu fôlego. É uma música muito bonita. A letra é muito bonita, muito necessária e é uma letra que necessita de uma produção mais simples, né? Parece até uma coisa meio zen, meio... Qual é a palavra? Meio até... Porra, fugiu a palavra. Sabe? Porra, fugiu a palavra. Meu Deus, mas é meio terapêutico, veio a palavra. É até meio terapêutico ouvir nessa produção. Daí tem uma parte que ele vai num flow mesmo, sem parar, um monte de coisa. É uma música muito boa. Até mexeu um pouco comigo, não vou mentir. Me deixou um pouco emocionada, mas vamos seguir a vida. Vamos agora para Hey Now, feat. Dodie Six. Acho que é assim que se fala, Dodie Six. Não sei como é que se pronuncia. E vamos lá. Damn, baby. I like it. Acho que vamos voltar pro batidão. Hey now, say now. Hey now, say now. Mister, I ain't heard of ya. Golf strings back to back, flying through the turbulence. Who is he? Free lunch, craft services. Too important. I'm way too important. I'm way too important to ever let you slide on me. Stop. Sharpened up a knife and came home to a blow. My bitch can get to tweaking like she playing with her nose. Lil' Brody about to crash. For me to call to get your chin checked, tell him Dodie did that. Meu Deus, acabou do nada. Calma aí. Acabou do nada. Outra música, né? Fierce. Outra música, In Your Face, né? Mais atitude, batidão mesmo. Aqui não tanto quanto os Caught Up, mas tem um batidão aí bem mais agitado, bem mais atitude. E aqui ele continua falando sobre ostentação, né? Agora eu tô focado no meu dinheiro, encontrei minha paz interior. Agora eu tô assim, né? Não ligo pra ninguém, só tô focado em gastar meu dinheiro, ficar na minha paz. E é isso. Já conquistei muita coisa, já cheguei num patamar muito, né? Então nada me incomoda mais. É sobre isso a música. Às vezes é difícil traduzir músicas de rap, né? Porque muita gíria, muita expressão típica dos Estados Unidos, sabe? Que a gente não pega. Tipo gíria do Brasil mesmo, né? Tem muita gíria, por exemplo, de pessoas que são do Rio de Janeiro, para pessoas que são de São Paulo. São jeitos diferentes de falar, então às vezes é difícil pegar, né? Eu tô vendo traduzido, né? Mas às vezes a tradução pode não estar refletindo 100%, né? Mas é isso, a música é boa, muita atitude. A parte do Dodie Six, acho que é assim que se fala, muito boa também. Gostei da voz dele, uma voz meio sexy, gostei. Os flows também do Kendrick, muito bom. Eu gosto como ele, na mesma música, ele traz diferentes tipos de flows dele mesmo, né? Às vezes um mais falado mesmo, um mais rapidão, assim, um flow bem rapidão mesmo. Às vezes uma coisa mais melódica, adoro isso nele. E é isso, muito boa a música. Vamos agora para Reincarnated, né? Reencarnado, tradução. Vamos lá, 4 minutos de música. Já sei que tem mais espanhol aí. O Kendrick tem alguma ligação com, né, o latino, tem algum parente, não sei, porque ele tá
trazendo muitas referências latinas, né, nesse álbum, muitos começos de música, né, na instrumental também. Interessante. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Canto mirada. Desculpa. La noche tú y yo. Falando. I got this fire burning in me from within. Concentrated thoughts on who I used to be, I'm shedding skin. Every day a new version of me, a third of me demented, cemented in pain, juggling the pros and cons of fame. I don't know how to make friends, I'm a lonely soul. I recollect this isolation, I was 4 years old. T47, my father kicked me out the house cause I wouldn't listen to him. I didn't care about his influence, only loved what I was doing. Gifted as a musician, I play guitar on the grand level. The most talented where I'm from, but I had to rebel. And so Essa guitarra me lembrou Santana. Só que é um sample. another law nated. Eu amo que as músicas terminam não consigo falar essa palavra. Abruptamente. Consegui. As músicas terminam do nada. Mas muito boa também essa música. Adorei a produção. A produção dessa música é maravilhosa. Muito diferente. Muito diferente, mas, né? Do que eu já ouvi no rap. Trazendo muito elementos latinos. Tem uma parte que fica só numa guitarrinha, que me lembrou muito Santana. Não sei se é um sample, tá? Uma referência, mas gostei, muito gostosa, muito maravilhosa. A letra fala sobre que no último ano... Deixa eu ver aqui a letra. Que no ano passado ele fez terapia. Ele começou a fazer terapia. Começou a pensar sobre várias coisas que aconteceram na vida dele. Como isso meio que fudeu com a cabeça dele, né? No sentido mais literal da letra. Como isso mexeu com ele, né? Fez ele começar a refletir sobre muitas coisas. Sobre a relação dele com Deus. Sobre a relação dele com o pai que abandonou ele. Ele tinha muito rancor. E que hoje ele tá se dando muito melhor com o pai dele. Questões sobre a fama, sobre os lados positivos e negativos sobre a fama. Bem interessante a letra. Eu achei que a música se estendeu um pouquinho demais. Podia ter dado uma diminuída, mas muito boa. As letras do Kendrick sempre te prendem. Tem muitos detalhezinhos ali. Detalhes que eu acho que quem é muito fã, conhece a vida dele, vai se entender mais ainda. Ele fala sobre o uso de drogas. Teve uma fase da vida que ele usava muitas drogas. Eu, de primeira, não vou entender toda a complexidade da letra, mas eu entendi que é bem complexa. Eu acho que reencarnação é uma metáfora de tipo... Nossa, ao longo da minha vida, eu já tive muitas personas. Tive a persona do menininho de 4 anos, solitário, que não tinha ninguém. Daí tive aquela do gangster, de usar muita droga, de ser o fodão, né? O rapper do momento, sabe? Ostentação. Agora eu tô na minha fase zen, reflexiva, sabe? Eu entendi isso eu entendi como uma metáfora a questão da reencarnação, de tipo, eu tô reencarnando várias vezes na minha vida com várias personas. Eu entendi isso, né? Mas posso estar entendendo tudo errado, né? Mas é isso, gostei da música, muito gostosinha, o instrumental me prendeu, né? E, como sempre, né, o flow do Kendrick te prende muito. Agora vamos para TV Off. TV Off. Com participação de Lefty Gunplay. Acho que é assim que se fala. Vamos lá. TV Off. TV Off. Não sei como é que se fala isso. All I ever wanted was a black Grand National. Fuck being rational, give them what they asked for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that'll really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Switch. Hey. Hey. Put that on that beat. Oh. Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, turn this TV off. Turn this TV off, turn this TV off. Talking New Orleans with the etiquette of LA yelling. Oh man.
Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Essa participação do cara fazer o outro da música. Spooky, hilarious, crazy, scary, spooky, hilarious. Meu Deus. Ai, ai. Amei a música, muito divertida. Aquele mustard, que eu não vou conseguir nem repetir aqui. Maravilhoso. Parece que o Kendrick tava se divertindo muito quando cantou essa música. TV Off. Falei certo. Não tem o que dizer, né? Muito divertida, batidão, né? Atitude. A música... Nem sei sobre o que a música fala. Na letra ele fala sobre isso, sobre não se misturar com... É quase o meme da Dona Florinda, né? Não se misture com a gentalha. Ele fala basicamente sobre isso na música, que ele não se mistura com qualquer um, que os que estão perto dele são de confiança, são família, e que se a pessoa não tiver na mesma vibe que ele, não tiver os mesmos pensamentos que ele, né? Não tiver os mesmos princípios que ele vai dar vai cortar da vida dele. Ele fala até aqui que eu afasto até a minha avó se ela não tiver os mesmos princípios que eu, sabe? Ele tá assim, ele não quer pessoas tóxicas na vida dele. É isso, é uma música divertida, debochada, e é isso, ele ostentando, né? Não tem outro rei do rap, né? Todos são além... Não, todos os outros rappers não são nada além de meus filhos. Mas é isso, é ostentação, in your face, é isso, não tem muito o que falar. Maravilhosa, muito divertida a música. Agora eu entendi o meme do Mustard. E vamos lá, né? Vamos agora para Dodger Blue, feat. Nossa, um monte de gente. Wally the Sensei, C7, nossa, não consigo ler esse nome. E Roddy Ricch eu conheço, é o do The Box, né? Se eu não estou enganada. Eu tô entrando na letra da música. Pra entender minimamente as letras, eu me arrisco, né? Tá, vamos lá. Dodger Blue. Essa é bem curtinha, 2 minutos. Comments, 2 a.m. she wildin'. Bitches sick, got they stomach in her comments. What school you went to? Gardena, Compton, Westchester, King, Drew, did we function? Bitch, I'm from the land. Don't say you hate LA when you don't travel past the 10. Am I tripping? Yes, I am. Meditate over some money. I see Franklin, I find Van. You looking at a bad bitch, nothing less. Walk, Parece a Cisa, mas eu sei que não é ela. walk. Just might be. Ok, bem curtinha a música, quase uma interlude. Bem chill, me lembra um pouco... acho que segue a vibe de Luther, sabe? Tem essa mesma vibe, chill, R&B, bem pra, né, relaxar. A letra... Não sei se, eu acho que eu não entendi nada da letra. A letra... Eu gostei que tem uma parte que ele diz: você já entrou numa briga e depois encarou mais 3 seguidas? Não. Essa parte eu não peguei. Não me identifico com isso. Mas ele fala: eu sou de LA. Não diga que odeia LA se você não passa da 10. Se você não passa da 10, eu acho que isso é uma referência a uma rua de lá. Rua 10. Porque eles têm isso nos Estados Unidos de avenida, número, rua, né? Rua, avenida. Daí a rua são números, não tem nomes as ruas, são só números. Bem interessante. Podia ser no Brasil, que facilitaria muito nossas vidas. Não entendi nada essa letra. Mas ele tá falando sobre lei, sobre a vida dele. E é isso. Gostei muito. Chill, R&B, adoro. Uma ótima música pra tu ouvir assim e relaxar. Essa música tem a produção do Jack Antonoff, né? Que eu lembro agora que ele produziu algumas músicas desse álbum. Muito diferente pra ele, né? Produziu um álbum do Kendrick Lamar. Mas ficou muito boa essa música. Realmente ficou muito boa. Mas eu não senti muito de Jack Antonoff nessa música, na produção. Mas é isso. Muito gostosinha essa música. Pra mim funciona mais como uma interlude dentro do álbum. E vamos para a próxima, que é Pitbull,
feat. Estic, não sei como é que se pronuncia. Vamos lá. Aye. What? Look. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. Huh? Just put them bookers in my chain. Pickable, 80 pointers like a Kobe game. Pickable, 7.62s or make them plain. Pickable, popping out, you better not smell my name. Pickable, put 2 foreigns on the 405. Pickable, Kashi Pepper here from doing pasta. From the back, I told her move her hands. Pickable, then slide my thumb in where her at. Pickable, on your top, I'm with that bitch, don't look back. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. Huh? Meu Deus, They ain't talking agora about que eu prestei nothing. atenção na letra. Nothing. Pickable. Peekaboo. Ai, ai. Gostei de Peekaboo. De novo, atitude, batidão. A letra, ele fala sobre um cara, né, um rapper, que tem falado... Não sei se ele falou rapper, mas é sobre um cara que falou mal dele numa live no Instagram, que tem falado mal dele, e ele tá avisando. Se tu continuar falando mal de mim, eu vou com meus manos, vou te apagar, né? Bem gueto, né? Bem... Como é que é a palavra? Eu não quero dizer nada que me comprometa, né? Mas vocês entenderam, né? Ele tá ameaçando o cara, dizendo, olha, não se mete comigo com meus manos, que a gente vai te apagar se tu continuar falando essas merda, né? Nossa, tem uma parte da letra que eu nem posso falar, porque senão, né, vai dar ruim no vídeo, mas, nossa, muito pesado. Muito explícito. Nunca vi isso do Kendrick. Muito explícito. Vejam a letra. Peekaboo é surpresa. Surprise, né? Acho que é uma gíria pra surpresa, alguma coisa assim. Tipo, surpresa, te matei, cara. Quando você menos esperar, tô chegando e te acabando contigo. Ai, eu achei muito divertida a música. Não façam isso, por favor. Não matem ninguém, não abatam ninguém, não façam nada, por favor. Aquela, né, querendo dar pitaco na vida dos outros, mas não sigam o que essa letra tá falando. Paz e amor forever. E vamos para a próxima, que é Heart Part 6, que tem quase 5 minutos, né? Teve o Heart Part 5, que concorreu a Grammy e tudo, né? Que é do último álbum dele, antes desse, né? Vamos lá, Heart Part 6. Acústico? Já adoro. And press 3, studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching War Star videos, not the SBs, laughing at B pump or stomach turning. I get up and proceeded to write some. Muito nostálgica essa música. Ouvindo essa música, eu fico mais triste que a Lia não tá entre nós hoje, porque ela estaria arrebentando nessa música. Punch play Phil Jackson in my early practices. Strategies on how to be great amongst the average. Olha que música linda, me deu uma nostalgia enorme a produção dessa música, a melodia no refrão, me lembrou muito anos 90, me lembrou muito a Lia, eu viria super ela nesse refrão, fiquei até meio emocionada, porque fiquei até braba, na verdade, porque, porra, por que a Lia foi morrer, cara? Né? Ela tinha tudo, ela já é enorme com o pouco tempo de carreira que ela teve, e se ela tivesse tido mais anos, nossa, ela seria a rainha maravilhosa. E me dá até tristeza falar sobre isso. Mas a música em si é uma música que tem uma letra mais chill, né? Ele tá bem
atacando os outros, e aqui ele tá reconhecendo a importância dele, o papel dele como um artista negro no rap, hoje sendo, sabe, tudo que ele representa para garotos que estão começando hoje, sabe? Ele faz muita referência a vários rappers que eu não vou pegar porque não sou super conhecedora do mundo rap, mas ele faz referência a vários rappers, como alguns inspiraram ele a ser o rapper que ele é, a fazer os flows dele, né, toda a personalidade artística que ele tem, ele referencia, ele reconhece esses rappers que inspiraram ele e também reconhece como ele está inspirando rappers atuais, né, que estão vindo, uma nova geração de rappers, muito legal. Ele fala sobre o começo da carreira dele, né, sobre como ele foi descobrindo os estilos, o estilo musical dele, como ele foi se descobrindo nesse mundo do rap. Muito legal a música, o refrão é o ponto alto dela, muito bonito. Acho que é o refrão mais bonito desse álbum que eu vi até agora. E me pegou porque me fez lembrar da Lia, e eu sofro quando eu lembro da Lia, lembro que ela não tá entre nós. E é isso. Vamos agora para, acho que é a faixa título, né? Faixa título, que tem participação de Hira J3. Deixa eu só entrar aqui, ó. Hira J3, Penson e Young Treaty. Eu sei que tem muitos rappers com Young no começo, né? Young Thug também, Young Thug, não sei como é que se fala. Mas vamos ouvir, GNX. Queria descobrir o que é GNX, o que significa. Vamos lá. GNX. Deixa eu só voltar pro começo. West back in front of shit. Tell him Kendrick did it. Hey, I'm tripping and I'm loving it. Tell him Kendrick did it. Like, we are way up on the scene. Tell him Young Thread did it, nigga. Né? GNX. Aqui voltamos para ostentação, né? Que ele, né, vocês entenderam? Voltamos para ostentação. Eu não sei se esses três artistas, esses três rappers que estão junto com ele na música também são do Oeste, mas aqui ele fala sobre ele ter trazido o Oeste pro topo de novo, né? Agora me esqueci onde é que o Kendrick é. Porra, apareceu no Super Bowl, onde é que ele é? De Atlanta, não? Vou pesquisar aqui rapidinho. Kendrick Lamar. Calma aí. Fazendo um ótimo ASMR pra vocês. Ele é da Califórnia. A música fala sobre isso, sobre ostentação, basicamente. Eu trouxe o Oeste de volta pro topo, né? Hit atrás do outro, sou foda, e é isso a letra. E os outros rappers também vão nos versos deles, botando méritos deles, tananã, tananã. É sobre isso a música, ostentação pura, tá bom? E vamos agora para a última música do álbum, gente. Passou tão rápido esse álbum, que é Gloria, que é outra parceria com a SZA. Vamos lá. Essa é bem longa, quase 5 minutos. Vamos lá. Sentado, Anitta e tu. Anitta? got a complicated relationship. She's so controlling, I notice it ain't no playing with her. I met her when I was off the porch as a teenager. She said one day I would write my wrongs in seed paper. Scared forever, you know nothing else is gonna pass. It's gotta let you know. Gotta let you know. Said you go see other people if I didn't grow with you. Leave the motherfucking charisma in this bitch. I bring the blessings. I gave you power. Nigga, I bring the rainfall. I gave you hustle. Then fall right back in love the very moment that I touch you. Meio tóxica essa moça, né? Bitch like my bitch, cause that bitch been my pen. Muito bitch. Gloria. A música passou tão lindamente que eu nem senti os 4 minutos.
música linda. Linda, linda, linda. Um ótimo encerramento de álbum. Linda, eu quero dizer no instrumental, né? Porque a letra é um puro relacionamento tóxico, né, gente? Vamos ser sinceros. Essa Glória... Kendrick, não dá. Como ele disse, né? Não é uma relação complicada, é uma relação tóxica. É um clássico Bonnie e Clyde. Ele dizendo na letra, ela é tão controladora, já percebi que não é de se brincar. Um monte de coisas, falando que ela é da barra pesada, assim, uma guria se aproxima do Kendrick, ela já, né? Quem entendeu, entendeu. Mas que ele não sabe o que fazer porque ele é viciado nela, né? Quando ela manda ele pra puta que pariu, ele volta e pede de volta pra ele voltar. Ele volta na mesma hora porque ele tá apaixonado por ser uma Glória que tá na cabeça dele e não sai. Mas é um relacionamento tóxico, Kendrick. Fuja disso. Essa mulher é louca. Que medo essa mulher. Tá um clássico Bonnie e Clyde, né? Que ele diz uma parte que tu tinha o sonho de nós dois comandarmos uma favela, um monte de coisa, dar tiro em todo mundo. Meu Deus. Não. Fuja disso, Kendrick. Mas a música é linda, a parte da Cisa maravilhosa, a voz dessa mulher é maravilhosa, né? Os detalhes com violão, ai, maravilhoso, lindo. E Glória. Queria entender por que tanta referência ao mundo latino. Queria entender se tem alguma coisa a ver com a família do Kendrick ou foi realmente algo assim pessoal dele. Ai, quero fazer referências ao mundo latino, né? Sons latinos, é isso que eu quero dizer. Mas adorei a música, um ótimo fechamento. Não senti os 4 minutos passarem, né? Quase 5 minutos passarem. Quando eu vi, a música já estava acabando. Até queria mais dessa música. Amei. Desculpa. Bom, sobre o álbum, né? GNX. Gostei bastante do álbum. É o primeiro álbum do Kendrick que eu ouço por inteiro. E eu gostei bastante. É bem diversificado. Tem momentos mais rap mesmo. Puro rap, um instrumental bem simples. E puro rap, puro shade. Puras indiretas, vamos dizer assim. Ostentação, né? Liricamente ele fala sobre isso, né? Sobre brigas que ele teve com outros rappers, com outros artistas, né, no geral. Ele fala sobre ele mesmo, reflexões sobre a vida, a infância dele, relações dele com a família, e muita ostentação, né? É basicamente sobre isso, liricamente, o álbum. Ostentação, reflexão e cheirezão. É sobre isso. Acho que a última música, a primeira que fala... A única música que fala sobre amor, vamos dizer assim, um amor, né? É a última, né? Gloria, mas basicamente o álbum é sobre isso, liricamente. Na questão da produção, é rap puro, tá? Tem momentos de R&B, tem bastante referências latinas, violão, guitarra. Eu gostei muito disso no álbum. E tu não espera, né? Porque nada ameaça que vai ter isso, né? A capa do álbum, o título, nada te leva pra isso. Mas já a partir da primeira música, tu já entende que ele tá querendo passar alguma coisa com todas essas referências latinas que ele tá trazendo. Samples vocais nos começos das músicas, referências instrumentais, né? Trazendo muito violão, muitos instrumentos de corda, né? Violão, guitarra. Eu gostei muito desse álbum, realmente uma ótima surpresa para mim, que nunca ouvi nada do Kendrick, me surpreendeu muito, gostei muito, me deu até vontade de ouvir outros álbuns dele. Eu tentei ouvir o To Pimp a Butterfly, mas realmente não me pegou, não consegui ouvir, porque, eu não sei, eu sinto que o som do Kendrick não é pra mim. Vamos ser bem sinceros, não é pra mim, principalmente liricamente, não é nada que eu vou me identificar. Não é nada que eu vá me identificar, mas eu reconheço muito a qualidade e o quão importante é essas letras e tudo que ele representa no rap. Ele merecia já um álbum do ano, eu até falei no meu vídeo de ranqueando de álbuns do ano, como ele merece um álbum do ano, como é um crime ele não ter. E é isso. É um álbum muito bom, tá? É isso. Não sei mais o que falar.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Espero que tenha ficado bom. Primeiro álbum de rap, né, saindo da bolha pop, primeiro álbum de rap que eu reajo. Espero que tenha ficado interessante pra vocês. Se vocês quiserem mais, talvez o da Cardi B, posso trazer. É isso, um beijão, tchau e até o próximo vídeo.